Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Esses dias eu estou falando sobre o sacerdócio. Primeiro domingo eu falei sobre o ministério sacerdotal, né? A chamada sacerdotal. Domingo passado eu falei sobre a consagração. No primeiro domingo eu falei sobre o ministério e consagração sacerdotal. Domingo passado eu falei sobre o sacerdócio do mercado. O que é o sacerdócio do mercado? É a pessoa que não é o sacerdote do púlpito aqui, mas lá no local de trabalho ele é bênção na vida das pessoas. No mercado de trabalho ele é um sacerdote de Deus. Ele ministra as pessoas no trabalho em que ele executa. Esse é o sacerdote do mercado. Disse: todo trabalho que você tem não pode te impedir de abençoar as pessoas. Toda ajuda que você der às pessoas não pode te impedir de continuar a sua vida. Você não pode parar a sua vida para atender uma pessoa e não voltar para a sua vida. O bom samaritano acudiu o rapaz, tratou dele, deixou com o dono da hospedaria e disse: quando eu voltar, se o dinheiro que eu deixei não der, eu pago mais. Mas ele continuou a viagem dele. Ei, toma conta da sua vida. Falar para alguém perto de você: toma conta da sua vida. Tem muita gente que a vida dele não anda porque está vivendo a vida dos outros. Você pode estender a mão, você pode abençoar, você pode ajudar, mas a sua vida não pode parar. Deixa seu filho viver a vida dele, deixa sua filha viver a vida dela, vive a sua, e Deus vai te abençoar. Foi isso que eu preguei no ano passado. Estou pregando de novo, porque tem alguns aqui que não veio. E agora eu vou falar sobre a chamada do profeta e sacerdote Samuel. Características de um chamado sacerdotal. Nessa unção profética, né, Maria? Maria, existe uma unção de Deus na sua vida. E o Senhor tem te falado esses dias. Não guarda. Fala. O Senhor tem te falado esses dias. Eu tenho te dado, entrega. Amém, Maria? O que Deus dá para a gente não é para a gente, não é para entregar. Disse Paulo: porque eu recebi do Senhor que também nos ensinei. O Senhor te entregou. Passa para frente. Né, Saron? As decepções, Saron, não pode parar a gente, não. As decepções, elas vêm e elas querem nos fazer deixar de acreditar. Pastor, já viu umas coisas? Eu sei que viu. Mas o Senhor te diz: Ele é o seu Deus, Saron. Ele te chamou. Independente de qualquer coisa, Ele te chamou. E você não vai ser feliz fora do centro da vontade dEle. Vence aí as decepções, minha filha. Se for um caso, marca um gabinete, não tem problema não. Mas, tem que avançar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Achou aí? Você que não tem Bíblia, dá uma entradinha ali dentro depois do culto e compra uma Bíblia. Na livraria missionária. É importante você ter uma Bíblia. Tá? Pode ler no celular também, pode, mas é bom você ter uma Bíblia. Ó. Sim, ó. Amém? Vamos lá. Vocês já levantaram, então? Vamos ler, porque são 14 versos. Aguenta firme aí. Fortalecer as pernas aí. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, por que você me chamou? Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar.
Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel, e ele levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino, porque Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Repita comigo e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso aí. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio a Eli, veio e ali esteve, e chamou como doutras 2 vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, no começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Olha para mim aqui, vou terminar agora. Se Deus está te chamando para um conserto, tenha pressa em fazê-lo. Você não tem o tempo todo. Vou apertar um pouco mais. Seu tempo está acabando. O Senhor está falando aqui: ó Samuel, eu falei para Eli, faz o conserto na sua casa. Ele até agora não fez nada, e agora a paciência esgotou. O couro vai comer. Verso 14. Verso 14. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Coloca a sua Bíblia aí. Deixa eu orar pela sua semana. Quero abençoar a sua semana. Semana de vitória para nós. Em nome de Jesus. Pare suas mãos assim. Ó, presta atenção. Tem coisas travadas aí que o Senhor vai liberar essa semana. Estou te falando. Tem gente aí ansioso. Vou descrever para você entender. Tem gente ansioso, olhando o celular para ver se a resposta chegou, conferindo não sei onde, olhando no site não sei de quê, para ver se resolveu, e até agora nada. O Senhor está te falando. Ele é o Deus que abre portas. Esta é uma semana de portas abertas. Pare suas mãos, eu oro por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar todos esses irmãos. Onde tiver uma mão estendida, toque agora com as tuas mãos poderosas. Senhor, que esta seja uma semana de vitória para todos nós. Que esta seja uma semana de portas abertas para todos nós. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça generosa, que o teu favor seja com o teu povo. Ajuda, abençoa, orienta o teu povo de maneira extraordinária. Eu libero sobre este povo uma palavra profética, de cura, de milagre, de provisão, de respostas e de portas abertas. Que esta seja uma semana produtiva, abençoada, em nome e por amor de Jesus. Diga amém. Queremos agora ouvir a tua voz. Fala conosco por meio da tua palavra. Amém, amém. Glória a Deus, assente-se. Irmãos, o profeta Samuel é o filho da irmã Ana. Ana não podia ter filhos. Desde lá do Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi é do tempo de Abraão.
Lá no Código de Hammurabi, dizia o seguinte: um homem em que a mulher não lhe der filhos, para que continue sua descendência, ele terá o direito de ter uma outra mulher, para que com esta ele tenha filhos, desde que a sua legítima ele dê tudo em porção dobrada. Era lei e era direito desse homem, desde Hammurabi. Então, a esposa não podia ter filhos. A ideia cultural é que se a mulher não podia ter filhos, é porque o Senhor estava a visitando com a maldição. A ideia era que se ela não podia ter filhos, é que ela não era uma pessoa boa, então Deus a havia castigado, lhe cerrando a madre. Esse marido, ele tinha direito de ter uma outra esposa, para que com essa outra esposa ele tivesse filhos, para que desse continuidade à sua descendência, uma vez que a esposa não pode ter filho. E o marido de Ana, que tinha o nome de Eucana, para quem pretende ter menino aí, é um nome bonito, Eucana, né? Um nome bonito, eu acho. Eu não posso ter filho mesmo, Regiane já ligou. Eucana tinha uma outra esposa, e o nome dessa outra esposa era Penina. Já esse nome eu não recomendo, esse nome não é bom não. Penina zombava de Ana. Penina tinha vários filhos, filhos de Eucana, e Ana não tinha filho algum, e Ana queria ter um filho. Então essa Ana vai entrar diante de Deus, e vai pedir a Deus um filho, e a Bíblia diz que ela estava tão amargurada de alma, irmão, que ela ajoelhou perto de um pilar do templo. Eu entendo que ela ajoelhou e encostou no pilar, e ela estava tão amargurada, que na oração dela a voz não saía, ela só balbuciava alguma coisa. O sacerdote, ele veio passando, e deu uma olhada naquela senhora, encostada no pilar. Tem uns caras que é insensível, né? Ele chegou com ela e falou assim: irmã, está doida? Já encheu a cara essa hora da manhã? Já bebeu todas? Irmão, Ana tinha uma educação. Olha, eu não sei o que você responderia. Eu sei o que eu responderia, que não vou falar nesse microfone de jeito nenhum. O que eu responderia, eu não sou doido de falar isso aqui. Ela olha para ele e fala: não, meu Senhor, não estou embriagado, não tomei nada, estou de cara limpa. A questão é o seguinte: eu estou aqui conversando com Deus, e eu estou muito amargurada de alma, e eu estou pedindo uma bênção de Deus. Aí o sacerdote ficou envergonhado, aí ele foi espiritual. Que o Senhor lhe conceda o pedido do seu coração. Ó, virou crente na hora. Ficou fervoroso na hora. Você quer quebrar alguém que foi grosseiro com você? Responda-o educadamente. É bíblico. A palavra dura suscita a ira. A palavra branda aplaca o furor. Teve um dia que eu estava no supermercado. Esse não é um exemplo de palavra branda, não. Eu estava no supermercado, aí fui naquela fila que não tinha ninguém. Quando eu cheguei, que eu coloquei minhas coisas, chegou um senhor e falou assim: ó, aqui é de 60 anos. Você parece que não tem 60. Falei: perfeitamente, meu senhor. Me senti até um criminoso. Pode passar. Você quer ver minha identidade? Falei: não faz necessário. Só olhando para o senhor, gente. Já se dá por convencido. O sacerdote, ele ouve a resposta de Ana, e isso aplaca o coração dele, e ele libera uma palavra de bênção sobre ela. Irmãos, ele era o sacerdote. A bênção sacerdotal estava sobre ele, e ele abençoou a vida dela.
Ao invés dela brigar, ela foi humilde, e a bênção foi liberada sobre ela. De repente, tudo que Deus está esperando em você é uma atitude humilde para liberar uma bênção na sua vida, para liberar um favor sobre você, uma postura de humildade. Porque tem gente que nem na lona ele baixa o narizinho, mesmo na lona ele continua orgulhoso ainda. A Bíblia diz que um rei estava doente mesmo, e mesmo naquela situação ele não se humilhou diante do Senhor. É bíblico. Agora Ana vai para casa, e o Senhor visitou Ana, e Ana engravidou. E diz a Bíblia, e Deus lembrou-se de Ana, e ela coabitou com seu marido, namorou, gente. Deus visitou Ana e visitou Elcana também, e ela engravidou. Ela engravidou, e ela fez um voto a Deus naquele dia lá, sabe aquele dia que o pastor da igreja achou que ela estava chapada? Ela fez um voto com o Senhor. Ela disse, Senhor, vamos fazer um combinado aqui, se o Senhor me der um filho, eu vou levar para o teu altar, vou entregar lá, e ele vai ser sacerdote. Aqui eu aprendo uma lição, e vou te perguntar, o que você está buscando de Deus, é para a glória dEle? É para a glória dEle? Tem certeza? A bênção que você está buscando vai glorificar o nome de Deus? Porque se a bênção que você está buscando vem acompanhado de um desaforo espiritual, Deus não vai atender. Senhor, me dá essa bênção para eu esfregar na cara desse povo. Não. Deus não trabalha assim. Quem atende esse tipo de pedido é num outro lugar, que faz uma troca, vai lá e faz uma oferenda, promete um monte de coisa para poder fazer um monte de coisa errada. É outro ambiente. Diante de Deus, quando você entrar diante de Deus, fala com Deus, diga, Deus, me abençoa nessa área, nessa outra, para a glória do nome do Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, amém, irmãos? Tem gente que vem pedir para a gente orar para tanta coisa, e a pergunta que você tem que se fazer é, o que eu estou querendo é para a glória de Deus? Deus vai ser glorificado nisso? O nome de Deus será exaltado nisso, ou eu vou ficar ainda pior? Olha só, as minhas bênçãos não podem me afastar da presença daquele que me abençoou. Eu vou repetir, as minhas bênçãos não podem me afastar da presença daquele que me abençoou. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, ele plantou uva, colheu a uva, fez o vinho e encheu a cara. Não deixe as suas bênçãos embebedar você. Estou dando um tempinho para você processar. Não deixe as suas bênçãos te tirar da presença daquele que te abençoou. Eu já vou te abençoar agora de uma vez, com um monte de bênção aqui. Disse pela manhã, porque Deus falou profundamente no meu coração hoje de manhã. Eu liberei uma palavra aqui, vou liberar para você que não veio de manhã. Para você que veio, então é dobrado. Deus abençoará todas as áreas da sua vida. Todas. É nessa hora sim que você levanta amém, fala amém, dá glória a Deus, bate palma, fala a língua. É nesse momento agora aqui, ó. Deus abençoará todas as áreas da sua vida. Eu vou usar a mesma linguagem que usei de manhã. Você não será alguém espiritualmente manco. De um lado funciona, mas do outro tem que arrastar. Não, todas as áreas da sua vida será abençoada com a graça e o favor do Senhor. Porém, todas as áreas da sua vida precisa glorificar a Deus. Todas. Seu namoro é para a glória de Deus, seu casamento para a glória de Deus, suas finanças para a glória de Deus, sua saúde para a glória de Deus, tudo que Deus te der é para a glória dEle.
tudo, irmão, para a glória dele. Deus não quer te dar uma vinha para você se embebedar dela. E aí Noé embebedou, você conhece o texto. Embebedou, tirou a roupa toda porque ficou doidão. Dentro da tenda dele, é claro. O filho dele entrou, estava Noé, pelado, nu com a mão no bolso. E o filho dele entrou e em vez, presta atenção, de fechar a tenda e sair vazado, caladinho, chamou os outros para ver, e zombando do pai. Vou deixar uma outra lição aqui agorinha. E zombando do pai. Os outros dois filhos vieram com a capa de costa e jogaram em cima do pai. E quando Noé despertou daquele vinho todo, que ele recobrou lucidez, ele amaldiçoou o filho. Agora deixa eu dar uma palavra aqui, um princípio bíblico. Os filhos não devem ver a nudez dos pais. A partir do momento que o seu filho, que a sua filha passa a ter entendimento, ele não deve tomar banho com você. Recomendação bíblica: não faça. O Senhor te aconselha a não fazer. Aproveito aqui para ampliar: pai não beija na boca de filho. Quando um pai beija na boca de um filho, ele desperta a sexualidade desse filho antes da hora. Só você ler um pouquinho sobre isso, você vai entender. Pastor, parece um pouco radical, meu menino tem 5 anos, então é só um selinho. Não faça. Não faça, não é recomendável, psicologicamente. Não faça. Então, Ana, ela vai diante de Deus, ela faz um voto diante de Deus, e ela tem esse filho. Ela vai agora desmamar esse filho, e ela vai levar esse filho lá no templo. E ela vai chegar com esse menino e vai falar: sacerdote Eli, só lembra aquele dia que o senhor pensou que eu estava chapada? Por certo, eu falei assim: estou muito bem lembrado. Não, tem coisa que a gente quer esquecer. Eu orava por esse menino aqui, e eu fiz um voto a Deus, e estou trazendo esse menino aqui, e vou deixá-lo aqui, no templo. Agora, dona, presta atenção, as mulheres vão entender melhor do que os homens isso aqui. A senhora não pode ter filho, estéril, agora tem um filho, aí pega esse filho e vai ficar longe dele. Só que Ana vai escrever depois, e vai dizer assim: o Senhor é maravilhoso, Deus é bom demais. Deus é aquele que faz com que aquela que tem muitos filhos, o seu vigor cesse. O que ela está falando é problema dela, eu não estava lá. Aí ela fala assim: e ele faz com que a estéril seja mãe de 7 filhos. Deus vai te abençoar de maneira abundante, mas tem que ser para a glória dele, não pode ser para a sua própria glória. E agora esse menino está lá no templo, nós chegamos no texto. Quero fazer algumas aplicações breves aqui, práticas, sobre características de um tempo e de um chamado. Olha só, a palavra de Deus diz que todos nós somos sacerdotes do Senhor, amém, gente? Está lá na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, nação sacerdotal, povo escolhido, povo de Deus. Então, o sacerdote era aquele que entrava diante de Deus, oferecia os seus holocaustos ao Senhor e contemplava a glória de Deus. Só que no Novo Testamento, o sacrifício é o próprio Cristo, e no sangue dele mesmo, todos nós entramos diante do Senhor, todos somos chamados para ter comunhão com Deus. Tem gente que tem mais comunhão, tem gente que tem menos comunhão. O que vai determinar se você vai ter mais comunhão ou menos comunhão, não é que Deus quer que você um pouquinho mais longe, a Raquel um pouquinho mais perto. É porque você não está buscando o tanto que deveria buscar. Buscai o Senhor enquanto está perto. Que tanto você busca? Responde para você. Tem gente que só lê a Bíblia o dia que vem no culto, como vem de 8 em 8 dias, só lê de 8 em 8 dias. Tem gente que só faz a oração aqui do culto. Orou nesse culto aqui, só o dia que ele voltar aqui que vai orar de novo. Essa oração aqui é maravilhosa,
Mas Jesus disse: você quando for orar, entra no seu quarto, seu Pai Celestial que te contempla vai te abençoar. Qual que é o tempo que você gasta com Deus? Responde para mim aqui. Você ora quanto tempo por dia? Tem gente que a oração dele é só para levantar, almoçar e deitar. Quando ora? De manhã ele ora assim: Senhor, abençoa o meu dia. Amém. Na hora do almoço, obrigado pelo pão. Amém. E de noite, Senhor, obrigado pelo dia. Amém. Acabou. Agora, se o meu nível de comunhão, estou falando devagar que eu quero que você entenda. Se o meu nível de comunhão é proporcional ao tempo que eu tiro com Deus, qual que é o nível de comunhão que eu tenho com Deus fazendo essas 3 orações aqui que eu fiz agora? Abençoa o meu dia, amém. Obrigado pelo dia, amém. Obrigado pelo almoço, amém. Quantos segundos eu gastei aqui? Esse que é o seu nível de comunhão. Sabe para que Deus nos reuniu aqui nessa noite? É para dizer assim: olha, você está sendo chamado para uma grande obra. Aqueça os motores aí da oração. Aqueça os motores, ligue as turbinas, você vai subir. Aleluia. Só que você não é um teco-teco não, meu filho. Você é alguém que vai subir com poder, com graça. Mas você tem que gastar tempo com Deus. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Pastor, agora em meia hora você leu aí. E antes disso? Então agora Samuel está no templo, irmão. Vamos lá. Samuel está no templo e aqui faz menção de algumas coisas. Eu quero trabalhar com você rápido. Diz assim a palavra de Deus: certo, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Olha só, meu irmão, Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala. Deus tem prazer de falar conosco. Deus tem alegria de falar conosco. Agora escuta só, Deus não é Deus que fala com um só. Deus não é Deus que fala com 2. Deus não é Deus que para falar com você, Ele tem que usar a boca de alguém. Deus é um Deus que quer falar com você. Ele quer falar com você. Neste tempo aqui, a palavra de Deus era rara, não era comum ouvir alguém dizer: o Senhor disse, assim diz o Senhor, Deus está mostrando, Deus revelou, olha, eu estava orando e Deus me deu. Não era comum, e é neste tempo em que Samuel está sendo chamado para ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que existe muita gente falando em nome de Deus, mas Deus não está naquilo em que eles estão falando. Mas Deus te trouxe aqui e está dizendo: neste tempo Ele quer falar com você e quer falar através de você. Agora presta bem atenção: para Deus falar através de você, primeiro Ele precisa desenvolver um relacionamento com você. Relacionamento com você. Eu sou casado há 22 anos. Orem pela Regiane. Eu sou casado há 22 anos. E eu e Regiane conversamos com os olhos. Conversamos com os olhos. Tem hora que ela faz de conta que não está me entendendo, não. Aí eu mando um zap. Nós conversamos com os olhos porque nesses 22 anos nós fomos conversando, que nós começamos a entender o que o outro está pensando, querendo, olhando, e nós vamos nos comunicando. O que eu estou querendo falar com você? Na medida que você vai relacionando com Deus, você chega num ambiente como esse aqui, você dá uma parada, corre o olho, o culto começou, primeira leitura, primeiro hino, você já entendeu. O pregador lê o texto, você já entendeu. Quando você está lá na sua casa, se arrumando para vir, você está se preparando, aleluia, você está se preparando,
E lá na sua casa o Espírito Santo já começa a colocar alguma coisa no seu coração, do culto que ainda vai acontecer. É desse relacionamento que eu estou falando. O Senhor está nos chamando aqui, irmãos, para um tempo de comunhão. Ele quer falar através de nós, nesse ministério sacerdotal, em que nós vamos diante de Deus levar outras pessoas, mas Ele quer falar conosco. Antes de Deus falar através de você, Ele quer falar com você. Em um tempo em que a palavra de Deus era rara, em um tempo em que não se ouvia a voz de Deus, em um tempo em que Deus não se manifestava, em um tempo em que Deus não se falava, Samuel ouviu a voz de Deus. Deus não está ligado ao tempo. Não importa qual tempo da sua vida você está vivendo, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Sabe o que acontece com algumas pessoas? É que elas pensam assim: o tempo que eu estou vivendo não é um tempo bom. Como que Deus vai me usar num tempo como esse? Eu não estou vivendo um tempo de muita alegria. Como que Deus vai me usar num tempo desse? Tem gente que acha que só dele ficar triste ele já pecou contra Deus. Não, meu irmão, não importa qual é o tempo que você está vivendo, a palavra de Deus está vindo até você nessa noite dizendo: eu estou te chamando pelo nome, eu tenho uma grande obra na sua vida. Seu lugar é no altar de Deus. O seu lugar é no altar de Deus, apresentando sacrifício ao Senhor, trazendo pessoas no altar para a glória do nome do Senhor. Pastor, mas meu casamento não está legal. Vem no altar, porque é no altar que o Senhor derrama fogo, manifesta a glória, restaura você e seu casamento. Ah, mas a minha comunhão com Deus está meio interrompida. Vem no altar, é no altar que Deus te visita e libera essa unção que cura a sua comunhão com Ele. É no altar do Senhor, meu irmão. Não importa qual que é o momento. O tempo aqui, era um tempo esquisito. A palavra de Deus não era frequente, as visões não aconteciam. Mas Samuel ouviu a voz de Deus. Pastor, lá em casa ninguém quer ouvir a voz de Deus. Você quer? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Talvez na sua casa ninguém quer, mas Deus quer falar com você. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, lá na empresa em que eu trabalho, o pessoal lá não quer saber de Deus. Você quer saber de Deus? É com você que Deus quer falar. Ah, porque lá no meu casamento, meu marido não quer nem saber de Deus. A senhora quer saber? Ah, porque a minha esposa não quer. O senhor quer saber? É com você que Deus quer falar. Só que nós queremos ficar olhando demais para as circunstâncias. Samuel está lá e olha o lugar que ele vai dormir. Olha o lugar que ele vai dormir. Ele vai dormir do lado da arca, dentro do templo onde a arca estava. Que lugar, gente, especial. Imagina, a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. E o Senhor está falando com alguns aqui: olha, você que recebeu o que eu vou dizer, você vai dizer amém assim para valer mesmo. O Senhor está falando com alguns assim: vem descansar na minha presença para eu poder falar com você. Talvez você está achando que você tem que descansar no spa. Talvez você está achando que tem que descansar no hotel fazenda. Talvez você está achando que tem que descansar na beira da praia. Também é uma boa pedida, mas não é o caso. Talvez você está aqui dizendo: eu precisando descansar, eu estou precisando viajar, eu estou precisando refrescar um pouco, arejar a minha mente, eu estou tarefado com um monte de coisa, eu não estou me sentindo bem. E o Senhor está falando: vem fazer a sua cama na minha presença. Onde é que está o povo aí que vai descansar em Deus? Vem fazer a sua cama na presença da arca. Estica a sua cama aqui. A glória de Deus vai se manifestar. Deus te visitará. Ele vai trazer um tempo novo para a sua vida. Oh, meu Deus. Ah, eu acho que se eu for para a roça, se eu for lá para o meio do mato. E o Senhor está falando assim: o lugar que você precisa é mais perto do que você imagina. Vem descansar na minha presença. Ali estava a cama de Samuel, lá no templo do Senhor, perto da arca do Senhor. Queria te incomodar não, mas vou precisar. Você já foi descansar num monte de lugar diferente.
Você já tentou resolver suas questões em um monte de coisas que você anda fazendo, e você continua cansado do mesmo jeito, e o Senhor está falando: arma a sua cama aqui pertinho da arca, nós vamos conversar. Estava Samuel ali, num tempo em que a voz de Deus era rara, num tempo em que não se tinha visões, mas ele estava lá pertinho da arca, amando e servindo ao Senhor. Tem foto da arca aí? Coloca aí. Se tiver, se não tiver, não põe. Claro, né? Aí o texto continua. O sacerdote Eli, os olhos já começavam a escurecer, ao ponto de não poder ver. Eli era o sacerdote, era o líder religioso daquela congregação, ele e os seus filhos. E Deus vai falar com o menino. O sacerdote não enxergava mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. De acordo com o que você anda vendo e lendo, você realmente está enxergando? Irmãos, deixa eu expor o inimigo aqui, diante dessa congregação. Uma palavra de discernimento do Senhor para você. A arma mais poderosa que o inimigo tem usado esses dias chama-se distração. A distração tem tirado a visão espiritual de muitas pessoas. A arca aí, ó. Samuel ficava dormindo perto aí. Olha para mim aqui, pode deixar a arca aí. Olha para mim aqui. A distração é a arma mais poderosa que o inimigo tem usado. Vou te dar alguns exemplos aqui rapidamente. Tem gente me ouvindo aqui que qualquer coisinha na casa dele é motivo de briga. O negócio começa pequeno, daqui a pouco vira um tumulto, vira uma briga. Já tem gente largando prato de comida na mesa, já tem gente batendo porta por um negócio tão pequeno. Distração. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas está distraído com muita coisa que não tem nada a ver com o que Deus tem para a vida dele. E Deus te trouxe aqui e está falando para você: abandone as suas distrações, para que você enxergue o que eu quero que você enxergue. A distração, ela tem a função de tirar os seus olhos de onde deveria estar e levar os seus olhos para onde não deveria estar. Tem muita gente aqui olhando o que não deveria estar olhando. E eu vou traduzir para você. Vou traduzir em palavras simples. O Senhor está falando com alguns aqui nessa noite. Desliga o seu celular, porque eu preciso falar com você. Será que alguém está recebendo isso no Espírito? Nós estamos no mês de setembro. As perguntas que ajudam são essas. Nós estamos no mês de setembro. Onde na Bíblia você já está? Puxa na cabeça aí. Eu acho que eu estou em Gênesis capítulo 1, verso 1. Vou conferir depois. Quantos livros você leu esse ano? Livros de qualidade, livro bom, daquele livro assim que é uma punhalada na alma, que mexe com você. Quantos foi? Quantos dias de jejum, quantos dias da semana você faz jejum? Jejum, filho. Porque tem gente que o jejum dele começa meia-noite quando deita e termina às 6 quando levanta. Esse é o jejum dele. Senhor, eu entro em jejum agora. Às 6 da manhã acorda: Senhor, eu vou quebrar meu jejum agora. Jejum dormindo. O Senhor está falando conosco nessa noite, irmãos. Abandone as distrações, porque as distrações estão levando a sua visão embora.
Pastor, eu venho no culto, não consigo perceber assim uns negócios diferentes. Pastor, eu venho no culto, eu vejo os irmãos que levantam a mão, que roubam uma fora, que grita. Eu não consigo perceber isso na minha vida. É porque os seus olhos estão voltados para o lugar errado. Coloca os seus olhos no Senhor, levanta os seus olhos para o Senhor, dele virá o seu socorro. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhai para ele e sereis iluminados. O sacerdote já era cego. Tem gente que se acha um sacerdote espiritual, mas ele é cego, porque ele não consegue olhar para onde Deus quer que ele olhe. Estou terminando, ou vou para até vir se quiser. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, fique de pé e eu termino. Deixa eu plantar uma verdade no seu coração aqui. Sabe por que você veio neste culto? É porque a lâmpada de Deus está acesa na sua vida. Tem gente me ouvindo aqui. Isso não é conversa de pregador, não. Estou falando com discernimento. Tem gente me ouvindo aqui, que quando a gente fala em lâmpada, o que ele enxerga nele é um pavio que só sai fumaça assim. É um paviozinho que sai só uma fumacinha. Para que alguém compreenda que o Senhor está falando com você. Você que tem hora que olha para a sua vida espiritual e sente que a sua vida espiritual não é uma chama, não é um fogo, mas é um pavio que sai uma fumacinha. Levanta a mão, quero te ver. Você que sente isso. Vou te dar uma palavra agora. A palavra de Deus diz para você: Ele, o Senhor Jesus, Ele não apaga o pavio que fumega. Talvez você entrou no culto e você não se sente como uma chama acesa, mas se sente como um paviozinho que fumega. E o Senhor está falando com você. Ele assopra sobre esse pavio que fumega, e Ele faz esse pavio pegar fogo novamente. Irmão, você não vai cair não. Você não vai desviar. Ao contrário, Deus vai te acender. Antes que a lâmpada do Senhor apagasse, Samuel ouviu a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Você está ouvindo? Dê ouvido à voz de Deus. Escuta, olha para mim aqui, querido. Olha para mim, por favor. Deus está falando com você nessa noite desse jeito. Você não é uma lâmpada apagada. Ainda que você se sinta um pavio que só sai fumaça, a voz de Deus está sendo ouvida no seu espírito. E Ele está te dizendo: eu estou te chamando para esse ministério sacerdotal. O seu lugar é no altar. No altar de Deus. No altar da adoração. No altar do culto. No altar da celebração. Talvez você tenha tentado se alegrar em muita coisa. Talvez você tenha tentado se realizar em muita coisa, quando na verdade você só vai se realizar no altar de Deus. É muito bom ter carro bom, ter casa boa, ter casamento, ter namorado, namorada. É muito bom ser próspero em tudo, é ótimo. Mas nada vai te fazer feliz. A única coisa que pode te fazer feliz é andar no centro da vontade de Deus. Eu quero que você cante essa canção aqui que nós vamos colocar. Quem já pisou? Esta é a nossa oração, irmãos. Nós vamos fazer essa oração aqui, ó. E depois eu vou orar por você. Pastor, o que é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é essa: em um tempo em que muita gente não quer ouvir a voz de Deus está ecoando para você. Em um tempo em que muita gente está buscando descanso em tanto lugar, o seu descanso é na presença do Senhor. Em um tempo em que tem muita gente cega, mas achando que está enxergando, o Senhor está te chamando para ocupar um lugar no altar. Antes que a lâmpada se apague, Ele te acende para a glória dEle. Vamos cantar essa canção? Vamos lá.
vai. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Canta isso, essa é a nossa oração. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Levanta a mão mais alto, você pode. Levanta suas mãos assim, faz isso. Canta. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Canta assim, bem suave, quem já pisou. É você? Oh, meu Deus. Por onde você tem andado? Você foi chamado para o altar de Deus. Você é um sacerdote do Senhor. Um demando e a camandu e a rasteu, eu e andeu. E o Senhor te diz nessa noite: eu não abro mão de você. E o Senhor está falando com você nessa noite: as suas incapacidades não é problema para mim. As suas limitações não é problema para mim. O Senhor está falando com você aqui, meu filho, minha filha. O Senhor está falando: tudo o que eu preciso é que você se entregue. Porque se você se entregar, eu vou fazer o que eu quero fazer na sua vida. O Senhor está falando conosco aqui, irmãos: eu quero usar você neste tempo, para um tempo especial. Quantos querem ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus? Levanta a sua mão assim, você que quer. Eu quero, eu quero. Quantos querem? Quantos querem viver nesse chamado do Senhor? Chamado para ministrar no altar de Deus.
existem dores na sua vida que você mesmo tem provocado, porque você está andando fora da direção que Deus te deu. Existem situações que você está vivendo que você não precisava viver. Onde estão aqueles dizendo eu quero ouvir a voz de Deus? Glorifica o Senhor agora. Vou liberar um brado de glória neste lugar. A Bíblia diz que quando eles prepararam o altar, desceu fogo da parte de Deus e acendeu aquele altar. E a partir dali, os sacerdotes mantinham o altar aceso. Mas o primeiro fogo que colocou foi Deus. Você precisa manter o altar aceso que Deus já acendeu. Tem fogo de Deus na sua vida, meu irmão. Tem fogo de Deus no seu coração. Tem fogo de Deus no seu coração. Tem fogo de Deus em você. Mantenha esse altar aceso. Eu quero orar agora. Vou terminar agora. Eu quero orar por você que está aqui e que compreende que em algum momento você deu uma afastada do altar de Deus. Você deixou o altar lá e ficou de longe. O altar da comunhão, o altar da intercessão, o altar do devocional, o altar da gratidão, o altar do louvor. Talvez você dê uma afastada desses altares. O altar da gratidão, a benevolência do Senhor para com a sua vida. O altar da leitura da palavra. Pastor, é comigo isso aí. Tem uns altares que eu tenho deixado meio de lado. Vou te chamar aqui na frente, não. Eu quero orar por você, onde você está. Você vai se ajoelhar aí onde você está, eu vou orar por você.
Você que tem se afastado de algum altar, mas que percebe, eu preciso voltar para esse altar aí. Quero abençoar você. Senhor, nós estamos aqui ajoelhados e nós estamos dizendo, nós compreendemos que existem altares que nós abandonamos e não deveríamos ter feito. O altar da oração, o altar da gratidão, o altar do jejum, do devocional, o altar do Senhor. Alguns aqui deixaram até os seus ministérios, o seu chamado ficou para trás, esquecido. Mas nessa noite nós queremos dizer, Senhor, nós estamos de volta. Nós estamos de volta. Estamos voltando para o teu altar. Estamos voltando para os lugares que nós nunca deveríamos ter saído. E assim como Samuel ouviu a tua voz, nós ouvimos também. E nós estamos dizendo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós vamos obedecer a tua voz. Estamos de volta para o altar. Estamos de volta para o teu altar. Nos recebe, por favor. Nos recebe, por favor, Senhor, no teu altar. Senhor, estamos derramando no teu altar tudo que nós temos, nossa vida, estamos ofertando no teu altar. Nos recebe. Queremos afinar a nossa comunhão com o Senhor, Pai, no teu altar. Em nome de Jesus. Ajoelhado aí onde você está, o Senhor te diz, meu filho, eu te recebo no altar de volta. Ajoelhado aí onde você está, o Senhor te diz, meu filho, eu estou te levantando. E você não vai se reconhecer. O Senhor manda te dizer, meu irmão, você está de joelho aí, ó. O Senhor manda te dizer, você vai abrir a sua boca para falar coisas que você nunca imaginou. Ele te usará com muita autoridade. O Senhor está restaurando alguns altares nos lares aqui nessa noite. Orianda labá, surianda e canta labará. E eu te abençoo em nome de Jesus. Fique de pé na presença dele. Te agradecemos, Senhor. Estamos erguendo altares aqui nessa noite. Estamos erguendo altares aqui nessa noite. Põe fogo para nós. O fogo que nós precisamos só o Senhor pode pôr. O fogo que nós precisamos só o Senhor pode pôr. O fogo que nós precisamos só o Senhor pode pôr. Eu estou abençoando essa nação sacerdotal.